Bora falar um pouco da Caixa Seguridade, uma nova apresentação no site de RI da empresa, apresentação muito interessante que eu quero mostrar cada detalhe para vocês. No final vou apresentar minha planilha pessoal com as minhas perspectivas para a Caixa. E hoje, vale mais a pena aportar na BB Seguridade ou na Caixa? Vamos responder tudo isso no final do vídeo. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? Então é realmente impressionante o que a Caixa consegue fazer, principalmente no quesito habitacional, olhando alguns dados relevantes da empresa. Uma carteira de crédito de 1,3 trilhão, 2,1 trilhões em ativos, 151 bilhões de crédito total concedido, 98% de presença nos municípios brasileiros e hoje detém 66,8% de fatia de mercado de financiamento habitacional. Então, realmente, a Caixa nesse setor é líder de mercado disparado. E a Caixa ainda cita 3 pontos extremamente positivos da sua gestão. A outorga da Caixa, que é o contrato não oneroso pelo período de 35 anos até 2050 renovável. Então, para quem não sabe, a Caixa Seguridade utiliza a marca Caixa Econômica Federal e também os seus canais de distribuição, sejam agências ou até mesmo por aplicativo, para poder distribuir os seus produtos. E eles têm contrato até 2050. Esse já seria um ponto positivo em relação à Caixa comparando com a BB Seguridade, visto que o contrato da BB Seguridade com o Banco do Brasil termina em meados de 2030 a 2033, provavelmente deve haver a renovação, porém muitos investidores ficam preocupados se no contrato de renovação seria tão benéfico assim a BB Seguridade. Então hoje a Caixa, olhando por esse setor, estaria um pouco melhor posicionada. Outro ponto é o modelo de negócio altamente rentável, resiliente e com baixo risco de subscrição. Falando das linhas de negócio, ela trabalha com um modelo verticalizado, com atuação em risco, acumulação e distribuição. E falando um pouco de governança e gestão, hoje 20% das ações da Caixa Seguridade encontram-se nas mãos do mercado. Outro ponto são os investimentos que a Caixa faz em empresas privadas e parceiras, e nesse quesito, as empresas privadas têm uma maior flexibilidade e maior rapidez na tomada de decisão, consequentemente beneficiando a Caixa Seguridade. Então hoje a Caixa Econômica Federal detém 80% das ações da Caixa Seguridade e hoje a Caixa Seguridade detém diversos parceiros muito conhecidos como a CNP, Tóquio Marine, Icatu, Tempo e BTG Pactual, com prazos de contratos bem extensos, bem tranquilos. Então essas parcerias do Bancassurance, que seria essa parceria entre o banco e a seguradora, são muito positivas e muito rentáveis, tanto para a Caixa Econômica Federal quanto para a Caixa Seguridade e também para todos os seus parceiros. E apesar do nome Caixa Seguridade, hoje ela não atua apenas no braço de seguros, também atua no setor de acumulação e no setor de distribuição, sendo o setor de seguros tendo uma representatividade de 46% na sua margem financeira, o negócio de acumulação 28% e 26% no negócio de distribuição. E só para a gente entender um pouco mais, o setor de seguros já é bem conhecido no Brasil, então são produtos voltados à proteção patrimonial e vida, e hoje ela detém 49% de fatia de mercado em habitacional, sendo o primeiro nesse setor, 17,4% no quesito residencial, ficando em segundo lugar, 4,5% de fatia de mercado de seguros de vida, 5,7% prestamista. E entendendo um pouco do setor de acumulação, seriam os produtos destinados ao acúmulo de recursos ao longo do tempo. Então hoje a Caixa Seguridade trabalha com previdência, detendo 15,4% de fatia de mercado, consórcio e capitalização. E o setor de distribuição. Então a corretora própria detém acesso à rede de distribuição da Caixa Econômica Federal. E hoje, dos 26% de representatividade do negócio de distribuição, 21% é relacionado a seguros e 5% relacionado à acumulação. Falando um pouco sobre o braço de seguros, alguns pontos muito interessantes é que hoje o seguro é obrigatório para quem faz financiamento na Caixa Econômica.
Os prazos são longuíssimos, normalmente são de 30 anos, mas a Caixa destaca mais de 10 anos, uma sinistralidade baixa e estável, e para quem não sabe, o índice de sinistralidade compara o valor total de sinistros pagos com os prêmios recebidos pelos segurados e calcula a proporção de sinistros. Então hoje, o índice de sinistralidade da Caixa encontra-se em 24,8%, ou seja, a cada R$100 de prêmios vendidos pela Caixa, ela tem que devolver ao segurado cerca de 24,8% de taxa de sinistralidade e ainda diversas oportunidades de cross-sell, ou seja, aquela venda casada em que alguém vai lá para procurar por um determinado tipo de produto de seguro habitacional e sai com um seguro de vida e um prestamista. E a Caixa ainda destaca que os prêmios emitidos cresceram cerca de 7,5% ao ano de forma composta entre 2022 e 2024. Falando um pouco do setor de acumulação, seria o terceiro maior player em previdência no mercado brasileiro, com crescimento relevante em reservas e também destaque para receitas recorrentes. Então hoje as reservas de previdência encontram em torno de 184 bilhões, capitalização cerca de 2,9 bi e consórcio cerca de 39 bilhões e alto crescimento em todos os seus braços. Uma receita operacional crescendo cerca de 25% de forma composta entre 2022 e 2024 e nos 6 primeiros meses de 2025 cresceu mais de 14% comparando com os 6 primeiros meses de 2024. Agora falando do setor de distribuição, pontos positivos seriam a receita de corretagem da venda de todos os produtos de seguro e de acumulação, receitas recorrentes e baixos custos devido à estratégia do uso dos canais da Caixa Econômica Federal. E as receitas cresceram entre 2022 e 2024 cerca de 17,5%. E passando rapidamente pelos principais números, hoje a Caixa detém cerca de 3 bilhões de ações ordinárias, 20% em circulação. O preço de fechamento do segundo TRI de 2025 foi de 14,69, o que daria cerca de 44 bilhões em valor de mercado. E percebam que a Caixa sempre tem um payout realmente muito alto, na casa entre 90% e 92%. Então é um tipo de empresa que precisa de pouco capital para poder crescer, principalmente pelo uso da Caixa Econômica Federal como seus canais de distribuição, e o resto sempre vai para o bolso do acionista. Passando rapidamente pelos resultados do segundo TRI de 2025, 1 bilhão de lucro líquido, o que foi 35% a mais comparando o segundo TRI de 2024 e 21% a mais comparando os 6 primeiros meses de 2024. Porém, esqueçam isso daqui, porque no segundo TRI de 2024 foram as enchentes no Rio Grande do Sul, o que atrapalha muito a enxergar esse número, acaba ficando de certa forma distorcido. Pagou cerca de 960 milhões em dividendos, com 92% de payout, 1,4 bilhões em receita e o ROI de 69,6%. Um ponto que eu gosto sempre de mostrar nos meus slides é o índice combinado, que ele é um indicador que mede a lucratividade das empresas de seguro em uma companhia, comparando os custos operacionais com os prêmios ganhos. Então, normalmente, um índice combinado abaixo de 100% indica lucro, enquanto acima de 100% pode indicar prejuízo. Por exemplo, naquela época que a IRB começou a ter um prejuízo muito alto, o índice combinado já dava certo indício, porque normalmente ele passava de 100%, e hoje o índice combinado da Caixa Seguridade é de 57,6%. E para quem não sabe, as reservas da Caixa Seguridade, elas encontram-se numa carteira de investimentos com títulos públicos. Então hoje essa carteira detém um yield médio de 12,5%. Como eu disse, a maior parte encontra-se em títulos públicos. Quem quiser dar um pause para dar uma olhada cada um dos percentuais da carteira de investimento da Caixa Seguridade. E hoje cerca de 31% do lucro líquido vem do resultado financeiro, ou seja, da carteira de investimentos da seguradora, e cerca de 69% vem do resultado da sua própria operação. E muita gente questiona quando a taxa Selic começar a baixar e o yield da carteira da Caixa Seguridade começar a baixar, se isso poderia impactar diretamente o lucro líquido. Eu acredito que sim,
Porém, nesse cenário, normalmente o resultado da operação tem uma tendência de alta. Então pode ser que o percentual do resultado financeiro diminua dentro do lucro líquido total, mas o lucro líquido pode aumentar, visto que a operação da caixa tende a ir melhor nesse cenário. Outro ponto de destaque em que eu acredito que a Caixa Seguridade é melhor que a BB Seguridade são no quesito pagamento de dividendos, visto que a Caixa Seguridade paga 4 vezes ao ano, enquanto a BB Seguridade paga de forma semestral. Então a Caixa paga em janeiro, em abril, em agosto e já tem um dividendo provisionado para novembro de cerca de 32 centavos. Outro ponto, percebam como o dividendo da Caixa vem subindo ao longo dos anos. Pagou cerca de 29 centavos em 2021, 60 centavos em 2022, em torno de R$1 em 2023, em 2024 cerca de 1,10 e para 2025 deve pagar cerca de 1,20. Então, ao longo do tempo, a Caixa Seguridade tem aumentado o seu valor de dividendos. Outro ponto. Atualmente, a Caixa Seguridade não encontra-se na mínima histórica de preço sobre lucro, que aconteceu em meados de 2023, que encontrava-se em 8,4, e diga-se de passagem, foi um ótimo ponto de compra, porque a Caixa encontrava-se com um preço em torno de R$ 6,50 e hoje encontra-se na casa dos R$ 14, porém, mesmo assim, hoje ainda encontra-se em preços atrativos, num PL de 9,7, e percebam que interessante, as cotações vêm ficando de lado desde meados de janeiro de 2024, enquanto o indicador de preço sobre lucro, que estava em 14, hoje encontra-se em 9,7, ou seja, os lucros estão subindo e a cotação não está acompanhando, consequentemente o indicador de preço sobre lucro vem diminuindo. Falando um pouco da minha planilha pessoal, hoje eu prevejo um lucro líquido para 2025 na casa dos 4,2 bilhões, o que seria um PL de 9,9, ainda abaixo das suas médias dos últimos 5 anos desde o seu IPO, e com um payout de 90%, a Caixa deve pagar um dividend yield na casa dos 9%. E outra vantagem é que tanto a BB Seguridade quanto a Caixa Seguridade distribuem proventos apenas na forma de dividendos, ou seja, já líquido de imposto de renda. E hoje a Caixa Seguridade detém uma rentabilidade de IPCA mais 10,02%. E fazendo um comparativo entre indicadores entre a BB Seguridade e a Caixa, hoje o menor PL seria da BB Seguridade, principalmente por causa do contrato que a BB Seguridade pode renovar com o Banco do Brasil. O indicador de preço sobre valor patrimonial, nesse quesito a Caixa seria melhor, porém eu não gosto de olhar esse tipo de indicador para essas duas empresas. O dividend yield da BB Seguridade encontra-se em 13%, enquanto a Caixa em torno de 8%, e isso deve se repetir para 2026 e para 2027, principalmente por causa dessa desconfiança do mercado. O ROI da BB Seguridade é de cerca de 80%, enquanto da Caixa Seguridade fica em torno de 70%. E ambas as empresas têm crescido seus lucros de uma forma bem acelerada nos últimos anos. Quem conhece o canal sabe que hoje eu estou investindo um pouco mais na Caixa Seguridade, mas é justamente por causa da diversificação, visto que hoje a BB Seguridade é a maior parte da minha carteira de investimentos, então eu quero aumentar um pouco mais a minha parte na Caixa Seguridade, visto que eu acredito que esteja em bons preços, pode gerar bons dividendos e bons frutos para o futuro. Mas me conta aqui, pessoal, entre essas duas empresas, qual delas você está colocando na sua carteira? Qual que você está aumentando posição? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.